Você sabe quais são os 3 erros mais comuns quando se trata de adoração a Deus? Você sabe diferenciar louvor de adoração? O que sabemos sobre adorar em espírito e em verdade? Por que Deus não aceita qualquer culto? Existe alguma relação entre adoração e salvação? Estas e outras questões serão respondidas ao longo desta aula. A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Oséias e um privilegiado em ter a tua permissão para estar aqui contigo em mais esta aula. Hoje vamos explorar as lições do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Prepare o teu coração, a tua Bíblia, a tua caneta para anotações e vamos entender o que é a verdadeira adoração. Fique à vontade para postar as tuas perguntas nos comentários, participe e que Deus fale grandemente conosco. O nosso objetivo hoje é compreender o que é a verdadeira adoração segundo o ensino de Jesus, analisando seu significado bíblico, seu fundamento espiritual e sua expressão prática na vida cristã. Para isso, vamos estudar o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, aprofundar os conceitos de adoração no Antigo e no Novo Testamento e refletir como adorar a Deus em espírito e em verdade no nosso cotidiano. Tudo isso com base nas Escrituras e numa perspectiva cristocêntrica e teologicamente sólida. Antes de começarmos nossa aula, quero deixar uma pergunta para a nossa reflexão. Será que aquilo que hoje chamamos de adoração é o tipo de adoração que Deus realmente procura? Introdução. O ser humano possui uma necessidade intrínseca de Deus, evidenciada no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, conforme João no capítulo de número 4. Esta lição, cujo tema central é a adoração cristã, destaca a importância da adoração autêntica que surge de uma experiência profunda com Cristo. Por que Jesus escolheu conversar com uma mulher samaritana para falar sobre adoração? Jesus, sendo judeu, ultrapassou barreiras sociais, religiosas e de gênero ao iniciar um diálogo com uma mulher samaritana. Essa escolha foi intencional e estratégica. Os samaritanos eram rejeitados pelos judeus por causa de divergências religiosas e históricas, e mulheres não eram respeitadas como interlocutoras públicas. Ao se revelar a ela como o Messias e ensinar sobre a verdadeira adoração, Jesus demonstrou que o Evangelho é inclusivo e que Deus está buscando verdadeiros adoradores em todos os povos, independente da origem ou da reputação. Qualquer pessoa pode fazer parte do povo de Deus. Não importa qual foi o seu passado, não importa a forma como essa pessoa agia no passado, o importante é que a partir do momento que ela tiver a experiência do novo nascimento, será uma nova pessoa e ao se apresentar a Deus como um adorador genuíno, será um verdadeiro adorador que Deus está procurando nos dias atuais. Existe alguma relação entre adoração e salvação? Com certeza existe uma conexão profunda entre adoração e salvação. Apenas quem nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito e reconciliado com Deus em Cristo, pode oferecer uma adoração aceitável. Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4:23. O que implica que nem todos são automaticamente adoradores. É necessário ser transformado para adorar. Além disso, toda salvação tem como fim a glória de Deus. Fomos salvos para adorar. Paulo ensina que o nosso corpo deve ser apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e esse é o nosso culto racional, conforme Romanos 12:1. Portanto, a adoração é o resultado e o propósito da salvação. Somos salvos para adorar a Deus. Como podemos confiar num conceito de adoração baseado num encontro que, além de ter acontecido uma única vez, foi registrado apenas em um dos evangelhos?
Embora o encontro com a mulher samaritana seja único em sua narrativa, os princípios que Jesus apresenta, como adorar em espírito e em verdade, são reafirmados por outras passagens bíblicas. O Antigo Testamento já mostrava que Deus rejeitava a adoração apenas ritualística, conforme Isaías 1:11-17. E o Novo Testamento reforça a ideia de adoração como entrega do coração e vida, conforme já citamos em Romanos 12:1. Jesus utiliza esse encontro para ensinar uma verdade universal, que é coerente com toda a revelação bíblica. Portanto, adorar em espírito e em verdade, apesar de aparecer em um único diálogo, é um conceito de adoração verdadeira que nos dias atuais nós, que somos discípulos de Cristo, precisamos prestar a Deus. Primeiro tópico: o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro subtópico: a necessidade de passar em Samaria. Jesus intencionalmente atravessou Samaria, contrariando costumes judaicos da época, por causa do conflito entre judeus e samaritanos, para encontrar a mulher samaritana. Nesse encontro, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, nosso Senhor ensinou duas importantes lições. Jesus realmente precisava passar por Samaria? Tecnicamente, havia outras rotas possíveis para ir da Judéia para a Galiléia, mas João 4:4 afirma que era-lhe necessário passar por Samaria, indicando que havia um propósito divino envolvido. A necessidade não era geográfica, mas espiritual. Jesus sabia que encontraria ali uma alma sedenta, e por meio dela alcançaria muitos outros samaritanos. Esse desvio mostra como o plano da salvação alcança lugares e pessoas inesperadas, e como Deus se move com precisão e compaixão. Sempre Deus está olhando para aqueles que necessitam da salvação e enviando alguém para anunciar o Evangelho. Nós fomos alcançados assim. A mulher samaritana foi alcançada assim. E tem muitos outros relatos bíblicos de pessoas que foram alcançados dessa forma. E por isso, o Espírito Santo guiou Jesus para que passasse por Samaria. Mas não pode ter sido apenas uma coincidência histórica. O Evangelho de João é conhecido por apresentar detalhes com profundidade teológica. O uso do termo necessário é recorrente para indicar a missão messiânica. Por exemplo, em João 4:14 ele usou esse termo, em João 9:4 ele usou esse termo. A passagem por Samaria foi um ato intencional que expressa a soberania divina na condução dos encontros que transformam vidas. A resposta da mulher e a conversão de muitos samaritanos, conforme João 4:39-42, confirmam que não se tratou de um acaso, mas do cumprimento da missão de alcançar os excluídos. E quando nós falamos de Deus, o nosso Deus, não tem coincidência. Deus sempre faz com que as coisas aconteçam de acordo com o seu propósito, no momento certo, no lugar certo e do jeito certo. E esse encontro da mulher samaritana com Jesus não foi diferente, foi simplesmente o propósito de Deus sendo concretizado. Segundo subtópico: a necessidade do ser humano. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, que buscava água física junto à fonte de Jacó, mostra que não foi um acaso, mas um momento oportuno para Jesus revelar a água viva, símbolo da vida eterna que ele oferece. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus. E por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água viva. O que Jesus quis dizer com água viva? A água viva representa a vida eterna que Cristo oferece, satisfazendo a sede espiritual do ser humano. Essa expressão remete à presença do Espírito Santo que habita no interior do crente, renovando, limpando e dando sentido à existência da pessoa. Jesus propõe uma mudança radical,
da busca exterior por satisfação, seja religiosa ou emocional, para uma fonte interior, inesgotável, que transforma completamente aquele que crê nele, que o confessa como Salvador e Senhor e que passa a servi-lo, seguindo-o como discípulo. Dessa forma, o homem passa a ter uma fonte inesgotável dentro de si, que jorra para a vida eterna. Isso não seria apenas uma metáfora inspiradora, sem nenhum valor prático? Com certeza não. Jesus não usava figuras apenas para encantar, mas para revelar verdades profundas. A metáfora da água viva é um convite à regeneração espiritual. Ele afirma que quem beber dessa água nunca mais terá sede. Assim, não precisará mais buscar preenchimento em prazeres passageiros ou sistemas religiosos vazios. A transformação é tão real que a mulher deixou seu cântaro para testemunhar aos outros, conforme João 4, de 28 a 30. Isso mostra que o efeito prático da água viva é uma nova vida e com propósito. Qual propósito? Anunciar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas que possam ser alcançadas pelo som da nossa voz. Terceiro subtópico: o lugar de adoração a Deus. A mulher questionou se a verdadeira adoração deveria ser em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Jesus respondeu, revelando que a verdadeira adoração não está presa a um lugar geográfico. Não é exclusiva dos judeus nem dos samaritanos. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa: o autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Mas o que é adorar em espírito e em verdade? Adorar em espírito significa que a adoração deve nascer no interior do homem, do seu espírito regenerado e vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo meramente exterior ou mecânico. Adorar em verdade implica que essa adoração deve estar fundamentada na revelação bíblica, no conhecimento verdadeiro de Deus e em conformidade com a sua palavra. Jesus afirmou: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, conforme João 4 e 23. Portanto, Deus não se agrada de adorações vazias, desconectadas da sinceridade do coração e da verdade revelada. É necessário aliar fervor espiritual com a doutrina sólida da palavra de Deus para agradar a Deus na adoração. Por que Jesus disse que o lugar da adoração não importa mais? Jesus ensinou que a adoração verdadeira não depende de um lugar físico, como o Templo de Jerusalém ou o Monte Gerizim dos samaritanos. Com sua vinda, ele inaugura uma nova era espiritual, em que os verdadeiros adoradores se relacionam com Deus em qualquer lugar, por meio do Espírito Santo e em conformidade com a verdade revelada na Bíblia. Isso amplia o acesso a Deus, rompendo fronteiras geográficas e religiosas. Por que esta fala de Cristo? Porque antes, no Antigo Testamento, para se adorar a Deus, precisava ir até Jerusalém, os judeus, ou ao Monte Gerizim, os samaritanos. Por quê? Porque somente os sacerdotes poderiam liderar a adoração a Deus. E hoje nós somos sacerdotes. Cada um de nós entoamos a nossa adoração a Deus da melhor forma possível, com a nossa vida, com o nosso ser e com os nossos lábios. Então quer dizer que agora Deus aceita qualquer culto? Lógico que não. Deus é santo e exige que o culto prestado a Ele também seja santo, sincero e conforme a sua verdade revelada. Não se trata apenas de intenção, mas de obediência. O exemplo de Caim e Abel mostra isso claramente. Caim ofereceu um culto que Deus rejeitou, enquanto Abel agradou a Deus com sua oferta e atitude, conforme Gênesis 4, 3 a 5. O profeta Isaías também denunciou um culto hipócrita,
Quem requereu isso das vossas mãos? Que viesseis pisar nos meus átrios, conforme Isaías 1:12. Deus rejeita o culto que vem de mãos impuras, de corações orgulhosos ou de vidas incoerentes com a sua santidade. A verdadeira adoração é fruto de uma vida santa, arrependida e obediente à vontade de Deus. Mas isso significa que ir à igreja não é mais necessário? Com certeza não significa. Congregarmos continua sendo essencial para a comunhão, edificação e ensino mútuo. Isso nós aprendemos em Hebreus 10:25. No entanto, a adoração não está mais restrita a um local sagrado. Agora todo crente é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:19, e pode adorar a Deus em todo lugar e em todo o tempo. O culto público é importante, mas a adoração é contínua e integral na vida cristã. Segundo tópico, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Primeiro subtópico, a adoração. Jesus afirma que a água viva se tornaria uma fonte interior, representando uma vivência espiritual pessoal. A verdadeira adoração não é mais localizada, mais universal. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4:24. O que Jesus ensinou sobre o significado da adoração? Jesus ensinou que a verdadeira adoração não está ligada a um lugar físico específico, como o templo em Jerusalém ou o Monte Gerizim, mas acontece em espírito e em verdade, conforme João 4:23 e 24. Isso significa que adorar é um ato interior, nascido de um coração regenerado, guiado pelo Espírito Santo e conforme a verdade revelada por Deus em sua palavra. A adoração nesse sentido é relacional e espiritual, não ritualística ou geograficamente limitada. Com isso, o ensino de Jesus nos diz: adoração nasce aqui, direto daqui para o céu. Não existe mais a necessidade de dizer eu vou ao templo para adorar a Deus. Por quê? Porque desde o momento que eu fui regenerado, eu passei a ser templo do Espírito de Deus, e a verdadeira adoração nasce no meu coração pela minha forma de viver, pela minha forma de servir a Deus e pela contínua forma como eu me relaciono com Ele. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Se não precisamos mais de templos ou lugares santos, a adoração coletiva perdeu a sua importância? De forma alguma. A adoração em espírito e em verdade não elimina a importância da comunhão entre os santos, conforme Hebreus 10:25, mas a fundamenta corretamente. O templo como local de adoração foi substituído pelo próprio corpo de Cristo e pela comunhão que nós temos uns com os outros, porque juntos nós somos templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3:16. A coletividade continua essencial, mas agora não é o local que é santo, mas sim o povo de Deus que é santificado e adora em santidade. Eu até ouso dizer assim: quando Deus disse lá no Monte Horebe para Moisés: descalça a sandália dos seus pés, porque o local onde você está é santo. Em todo o tempo, o local onde nós estamos é santo, porque nós o santificamos. É assim que vivemos a nossa vida. Onde quer que estejamos, nós somos luz do mundo e sal da terra. E a adoração que nós entoamos a Deus, ou a adoração que nós expressamos a Deus, ela sempre é uma adoração em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que Ele está buscando até os dias atuais. Segundo subtópico, Jesus é a verdadeira adoração. Jesus se apresenta como a base da verdadeira adoração. Sua obra no Calvário e o sepulcro vazio se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos.
Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nesses lugares ultrapassa qualquer noção geográfica, e a ceia do Senhor simboliza essa lembrança e adoração contínua onde quer que estejamos. Por que Jesus é considerado a expressão máxima da verdadeira adoração? Jesus é a verdadeira adoração porque ele é o mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2:5. E é o próprio objeto da adoração. Ele adorou ao Pai com obediência perfeita, submissão completa e entrega total, conforme Filipenses 2:8. Sua vida foi uma constante exaltação ao Pai. A sua obra na cruz revelou o supremo ato de rendição e serviço. Adorar verdadeiramente é seguir o exemplo de Cristo, viver para glorificar a Deus em tudo, não importa a situação, até no momento do Getsêmani, quando ele clamou: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Até nisso a adoração dele foi perfeita para com o Pai, e esse é modelo para que nós sigamos. Mas se Jesus é Deus, por que ele adorava ao Pai? Isso não contradiz a doutrina da Trindade? Não há contradição alguma. A doutrina da Trindade afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais e coeternos, mas distintos em suas funções. Jesus, ao se encarnar, assumiu plena humanidade e, como homem, viveu em obediência e reverência ao Pai, conforme vemos em Hebreus 5, 7-9. Sua adoração não nega sua divindade, mas a confirma ao revelar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em harmonia perfeita. E o Filho, enquanto plenamente homem, prestou adoração perfeita ao Pai para deixar-nos exemplo e para nos ensinar como devemos nos relacionar com o nosso Deus. Será que nós sabemos diferenciar louvor de adoração? Louvor e adoração são conceitos distintos, embora relacionados. Louvor é a expressão verbal ou musical que exalta as qualidades e os feitos de Deus. É frequentemente associado à alegria, gratidão e proclamação pública. Exemplos: cantar, declarar os atributos de Deus ou testificar os feitos dele. Isso é louvor. Também nós podemos pegar louvor como sendo uma forma de elogiar. Nós vemos lá em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo falando sobre louvar os coríntios ou não louvá-los. Por quê? Elogiar ou não elogiá-los. O verbo louvar pode ser interpretado dessa forma. A adoração, por outro lado, é mais profunda e interior. É o ato de submissão, reverência e entrega total a Deus. Pode se manifestar em silêncio, na oração, na obediência, na santificação da vida. A adoração está mais ligada ao ser do que ao fazer. Então, quando nós falamos assim, vamos adorar a Deus, não seria vamos louvar a Deus? Ambos devem caminhar juntos, mas a adoração transforma o adorador, pois exige um coração rendido e vida consagrada, enquanto o louvor é a celebração do que Deus é e do que Deus faz. Terceiro tópico, a adoração bíblica. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de adoração. No hebraico, ishtahavá, reverência e temor. E no grego, proskineo, prostrar-se, e latreia, serviço. Os termos usados expressam reverência, submissão e reconhecimento da grandeza de Deus. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Então, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Qual é o verdadeiro conceito bíblico de adoração? Adoração na Bíblia significa reconhecer e responder à majestade e santidade de Deus com reverência, amor e obediência. Vai muito além de cânticos ou cultos, é um estilo de vida centrado em Deus.
A palavra usada para adorar no Novo Testamento, proskineo, implica prostração e submissão. A adoração bíblica envolve reconhecer quem Deus é e oferecer a Ele tudo o que somos. Por menores que nós sejamos, por mais frágeis que nós sejamos, é essa adoração voluntária que Deus aceita. Se a adoração é algo tão amplo, por que tantas igrejas reduzem isso apenas a momentos de música? Essa visão limitada surge da cultura moderna, que muitas vezes confunde adoração com emoção ou estética. No entanto, a Bíblia não restringe a adoração à música. Romanos 12:1 define o culto racional como a entrega do corpo como sacrifício vivo. Toda a vida do cristão deve ser adoração. Trabalhar, estudar, servir, tudo deve ser feito para glorificar a Deus. A música é uma das expressões, mas não a única nem a principal. Quando o apóstolo Paulo orientava os irmãos para em seu trabalho servir o seu patrão ou ao seu senhor, porque existia servidão naquela época, como se estivesse servindo a Deus, isto era uma orientação de como adorar a Deus em seu trabalho. E tudo que nós fazemos em todo o tempo, temos que fazer para louvor e glória do Senhor nosso Deus. Quando nós suportamos uns aos outros, isso aí, irmãos, mesmo que o próximo seja insuportável, nós o fazemos porque foi o que nós aprendemos com Cristo. Jesus suportava pessoas insuportáveis para que o nome do Senhor fosse glorificado. E a mesma coisa nós precisamos fazer. Segundo subtópico, adoração como um ato de rendição a Deus. Adorar no Novo Testamento implica prostrar-se perante Deus, como fez a mulher pecadora que beijou os pés de Jesus. Nos ensina a reconhecer a própria inferioridade e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. O que significa render-se a Deus na adoração? Render-se a Deus na adoração é reconhecer sua soberania absoluta e submeter-se inteiramente à sua vontade. É um abandono do nosso ego, do pecado e de uma possível autossuficiência, reconhecendo que nós somos dependentes dele. A verdadeira adoração exige uma entrega total e absoluta, como a de Abraão, que ofereceu seu filho Isaque, conforme Gênesis 22. É colocar Deus no centro e abrir mão de todo o controle, como Jesus orando: não se faça a minha vontade, mas a tua. Não seria perigoso se render totalmente, já que isso pode levar ao fanatismo? A rendição a Deus bíblica é guiada pelo amor e pelo discernimento da palavra, não por impulsos fanáticos. Fanatismo nasce da falta de conhecimento ou da distorção da verdade, mas a adoração genuína é equilibrada. Mente, coração e vontade submissos ao Deus que é amor, justiça e verdade. A entrega deve ser racional e espiritual, sempre alinhada ao caráter revelado de Deus. Terceiro subtópico, adoração como ato de serviço a Deus. A adoração também é demonstrada pelo serviço sincero a Deus. É uma entrega total da vida como sacrifício vivo, seguindo os propósitos divinos e reconhecendo a soberania de Deus. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um, conforme Mateus 6:24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. A adoração pode ser considerada um serviço? Na Bíblia, adorar a Deus é também servi-lo. A palavra grega latreo, serviço religioso, é usada para descrever a adoração como ato prático. Quando servimos a Deus no corpo de Cristo, ajudando os necessitados, ensinando, evangelizando ou intercedendo, estamos adorando. Marta e Maria exemplificam isso. Enquanto uma servia, a outra ouvia. Está relatado lá em Lucas 10, 38-42. Ambas as atitudes podem ser expressões de legítima adoração.
Mas se adoração é serviço, isso não promove o ativismo espiritual? Não necessariamente. O ativismo é serviço em comunhão, mas o verdadeiro serviço nasce da intimidade com Deus. Jesus mesmo servia continuamente, mas nunca negligenciou a oração e o tempo com o Pai. Marcos escreveu isso no capítulo 1 e versículo 35. A adoração verdadeira equilibra devoção e ação. Primeiro estar aos pés de Jesus, depois ir fazer o que Ele manda. Quarto subtópico: uma experiência interior de adoração. O Salmo 42:2 que diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Descreve a alma sedenta por Deus. A adoração genuína nasce de um relacionamento íntimo com Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. Como a adoração se manifesta interiormente, a verdadeira adoração começa no coração. É uma resposta espiritual ao conhecimento de quem Deus é. Envolve contrição, reverência, amor e confiança. Davi dizia: o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Salmo 51:17. Não se trata apenas de palavras ou gestos, mas de um coração transformado e voltado inteiramente para Deus, que se expressa em atitudes. E essas atitudes, como é de um coração quebrantado e voltado para Deus, são atitudes aprovadas por Ele e que são recebidas como adoração. Mas como podemos confiar em uma experiência subjetiva de adoração? A experiência interior é legítima quando está ancorada na verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8:16. E Ele também nos conduz em adoração verdadeira. A subjetividade só é problemática quando separada da Escritura. Quando alinhada com a verdade, ela aprofunda a nossa comunhão com Deus e fortalece a nossa fé nele. Portanto, por mais subjetiva que seja uma adoração completamente interior, essa adoração faz com que nós cresçamos e nos aproximemos de Deus de tal forma que Ele recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Conclusão: hoje estudamos sobre a verdadeira adoração, com duas lições valiosas. Primeira, todo ser humano tem necessidade de Deus. Segunda, em Jesus a verdadeira adoração se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Qual o principal ensinamento desta lição sobre adoração? Nós aprendemos que a verdadeira adoração não está limitada a formas externas, lugares ou ritos, mas é uma entrega total a Deus em espírito e em verdade. A adoração bíblica é cristocêntrica, interior, relacional, contínua e transformadora. A partir de Jesus, todo crente pode se tornar um verdadeiro adorador, pois Ele nos abriu acesso direto ao Pai. E quando vivemos uma adoração cristocêntrica, não existe exaltação para homem, não existe exaltação para objetos, não existe exaltação para nenhuma outra pessoa, simplesmente para Deus em suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa adoração e esse louvor é a adoração e o louvor que Deus busca nos dias atuais entre o seu povo. Mas dizer que só quem adora em espírito e em verdade agrada a Deus não é exclusivista demais? Jesus mesmo declarou que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já citamos aqui João 4:23. Isso não é exclusivismo humano, mas critério divino. Deus não aceita qualquer adoração. Ele busca o que é feito com sinceridade e conforme a sua verdade. Não se trata de elitismo espiritual, mas de reverência ao Deus santo e verdadeiro que escolhe como quer ser adorado. Não de qualquer forma, da forma dele. Você sabe quais são os 3 erros mais comuns quando se trata da adoração a Deus? Os 3 erros mais comuns na adoração a Deus são: primeiro, reduzir a adoração a um lugar físico ou a um momento específico.
Muitos pensam que adorar só acontece no templo ou durante o louvor musical. Jesus corrigiu essa visão ao ensinar que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A verdadeira adoração transcende o espaço físico e transcende o momento. Segundo, confundir a adoração com mero formalismo ou ritual. O povo de Israel frequentemente oferecia sacrifícios, mas com o coração distante de Deus. O Senhor disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, conforme Mateus 15:8. Adoração verdadeira exige sinceridade e entrega total. Terceiro, oferecer a Deus o que ele não pediu ou de forma contrária à sua vontade. Isso é exemplificado pelos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho e foram consumidos. O relato está lá em Levítico 10, 1-3. Deus não aceita qualquer forma de culto, mas apenas o que está em conformidade com a sua santidade e vontade. Chegamos ao final da nossa aula de hoje e espero que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração sobre adoração. Aprendemos que a verdadeira adoração vai muito além de rituais, lugares ou momentos específicos. Ela nasce de um coração regenerado que se entrega a Deus com sinceridade, obediência e verdade. Jesus nos ensinou que o Pai procura verdadeiros adoradores e essa busca continua hoje. Ele está à procura de mim e de ti. Mas antes de encerrarmos, quero te convidar para refletirmos. Será que temos adorado a Deus em espírito e em verdade? A nossa adoração tem sido apenas de palavras ou ela se expressa na forma como vivemos, servimos e nos rendemos à vontade de Deus? O que precisamos mudar na nossa vida para que a nossa adoração seja verdadeira? É necessário abandonar algumas práticas vazias e buscar mais intimidade com Deus, alinhar a nossa vida à verdade da palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo conduza cada atitude nossa. A verdadeira adoração começa com arrependimento, rendição e transformação interior. Como eu sei se Deus está aceitando a minha adoração? Quando a minha adoração não se limita ao culto, mas se estende à minha conduta diária, ao meu serviço cristão e à minha obediência à palavra de Deus, Deus se agrada. Por quê? Porque eu estou adorando em sinceridade, pureza e reverência. Se esta aula foi edificante para você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E fique à vontade para compartilhar com seus amigos e irmãos, pois assim mais pessoas terão acesso a esse ensino. Que Deus abençoe tua vida e, se Ele permitir, nos encontramos na próxima semana.